Antigamente, as pessoas tinham medo dos poetas, dos satíricos e dos bardos, porque eles tinham um superpoder, uma espécie de superpoder. Se você irritava um soldado ou um cavaleiro, ele poderia fazer algo terrível com você. Ele poderia te matar. Ele poderia arrancar uma perna. Ou talvez, quem sabe, até a sua cabeça. Mas você morreria ali. Agora, se você irritasse um poeta, se você irritasse um satírico, se você irritasse um bardo, ele não iria arrancar sua perna. Ele iria fazer uma história sobre você. Sobre como você é feio, como seu filho é burro, ou como sua filha é horrível, ou como você foi um rei ruim. E você iria envelhecer e ter que conviver com essa história. E você iria morrer e essa história iria continuar. E mesmo assim, séculos e séculos e séculos depois, as pessoas ainda lembrariam de quão feio você era, quão feia sua filha era, ou quão burro o seu filho, o príncipe, era. Então, uma espécie de pena perpétua. Até hoje nós falamos erro crasso. Quem foi Crasso? E aí nós lembramos da história de um general que cometeu um erro tremendo. Então, a caneta ela é um superpoder. Quando eu percebi que a maior parte das pessoas elas têm medo de falar ou de escrever, de mandar um e-mail para um chefe ou para um colega de trabalho, de fazer uma apresentação mais corajosa aos seus superiores, de participar de uma entrevista de trabalho com personalidade, eu percebi, caramba, as pessoas realmente elas têm medo das palavras. E aqueles que aprendem a escrever, a falar melhor, eles se tornam ativos insubstituíveis dentro do mercado. Transformar palavras em dinheiro significa isso, a sua capacidade de contar histórias e transformar essas palavras em negócios rentáveis. É a profissão que mais vai crescer no nosso mercado, eu acredito. É a arte de pegar uma boa história e envelopar ela para que direcione a audiência para a venda de um produto no final. Não tem como você gerar grandes resultados na internet sem ter uma copy muito bem estruturada. A maior parte das empresas não tem um copywriter. Essa que é a grande questão. Esse que é o grande problema. É um profissional que é ultra importante, tem a capacidade de mexer o ponteiro no negócio de alguém muito mais do que qualquer outro, talvez, e é extremamente difícil de encontrar um bom. Não necessariamente é porque é difícil aprender as técnicas de copywriting, mas porque até hoje a gente não viu no mercado uma preparação robusta o bastante que tivesse força para formar o número de copywriters que a gente precisa no mercado. Difícil um copywriter não ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente falando, assim. Você já reparou que todo negócio verdadeiramente rentável gira em torno da construção de uma poderosa narrativa? Eu sei que esse conceito pode parecer muito complexo para você que acabou de chegar agora no mercado digital. Então chegou a hora de explicar isso de forma simples e fácil. E eu te garanto uma coisa, sua vida nunca mais será a mesma depois que você compreender tudo isso. O mercado publicitário entendeu há muito tempo que nós, os seres humanos, não tomamos as nossas decisões de compra usando apenas o lado racional do nosso cérebro. E o que isso quer dizer? Que a publicidade descobriu que nós utilizamos um percentual muito maior de emoção na hora de realizar as nossas compras do que nós gostaríamos de admitir. Além disso, copywriters ao redor do mundo inteiro partem dessa mesma premissa, da importância da emoção, da linguagem verbal, escrita, imagética, para gerar conexão com a audiência e assim persuadir, convencer, influenciar o público para que ele decida consumir o seu produto, o seu negócio, aquilo que ele está tentando colocar na praça. No mercado tradicional, esse tipo de profissional é chamado de redator publicitário. Ele é o responsável pela geração do desejo, pela criação da imagem, pelo desenho diante dos olhos da audiência dessa grande jornada que ela vai trilhar até a compra do produto. Aqui na internet, um tipo bem parecido de profissional acabou se desenvolvendo. Ele é o copywriter. O copywriter é o guardião da palavra. O copywriter é o embaixador do desejo. Ele possui as ferramentas e os conhecimentos necessários para criar a coisa mais importante que existe numa base ou numa audiência, a vontade de comprar.
Ou seja, se eu quiser resumir tudo isso para você em um único conceito, o copywriter é o profissional que detém a técnica correta do convencimento. É ele que é o responsável por escrever os textos que procuram a persuasão. Isto é, construir a narrativa que conduza o público a tomar uma ação de compra. O copywriter é o profissional que literalmente é capaz de transformar palavras em dinheiro, e não porque o mercado precisa ou porque ele deseja, mas porque ele evoluiu num conjunto específico de técnicas com um método que é capaz de literalmente fazê-lo vender qualquer coisa, a qualquer preço, desde que a ideia seja boa. Eu aposto que a primeira coisa que você fez ao acordar foi pegar o seu celular. E é bem provável que antes de dormir a última coisa que você esteja olhando seja, de novo, a tela do seu celular. Ao longo do dia, utilizando o seu aparelho, navegando pelas redes sociais, você passa por páginas de vendas, anúncios, propagandas, textos de feed. O que o usuário padrão esquece ou que ele ignora porque desconhece é que por detrás de cada campanha, de cada propaganda, de cada anúncio de vídeo que interrompe o que você está assistindo no YouTube, existe um copywriter por detrás, criando essa malha de desejo e encaminhando você, sem que você saiba, até a próxima decisão de compra. Ou seja, eu sinto muito te informar, mas por cada lugar que você passa da internet, por cada vídeo que você assiste ou cada story que você vê, em quase tudo existe uma pegada de um copywriter. Ali, oculto, trabalhando, desenvolvendo esse enorme mercado que é o mercado digital. Então acredite, onde existe venda, existe alguém que é capaz de transformar palavras em dinheiro. Um dos maiores mitos que existe, que ronda a cabeça da audiência, né? Das pessoas que olham os stories e falam, nossa, esse cara consegue citar Shakespeare e vai pra Theodore Dalrymple e depois cita Chesterton. Eu nunca vou ser esse cara. Quando ele se torna aluno, ele percebe um pouco desse rasga-se o véu de Ísis, né? Os egípcios acreditavam que existia um véu que impedia que nós víssemos os fantasmas, o mundo como ele era, existia o véu de Ísis, né? Então, quando você queria mostrar a verdade, você rasgava o véu. Que é o fato de que você tem que ser muito culto para fazer isso daqui. Eu fiz o caminho inverso. Primeiro eu quis estudar literatura, poesia, para depois entender a técnica. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou melhor copywriter graças à técnica do que graças à cultura e à carga de leitura que eu tenho. A cultura e a carga de leitura, elas são importantes para você desenvolver o seu storytelling com mais profundidade. Não é que eu sou tão esperto assim, é que eu tenho eu tenho um cinturãozinho do Batman com um conjunto de citações. O cara não tá tirando o stand-up do zero da cabeça dele. Ele faz o sketch, bota a prova, vê quem ri. Quem não riu, ele vai melhorando, as passagens melhores são promovidas, as piores são retiradas. Eu sei disso porque tem um rapaz que faz stand-up lá no escritório. Com copywriting é a mesma coisa. Você não precisa de toda a cultura do mundo, você precisa de 5 ou 6 boas frases e você recicla. Eu sempre digo, pessoal, eu sou bem menos inteligente do que vocês acham que eu sou. Eu só tenho boas frases. Eu reciclo esse pensamento. É claro que eu tenho coisas que eu me dediquei para aprender, mas o meu copy hoje, ele é muito melhor graças às técnicas que eu aprendi do que a quantidade de peças de Shakespeare que eu li. Não tenho dúvida nenhuma. Então se você tá chegando aqui e fala, mas eu não quero ler isso, eu não quero estudar desse jeito, eu preciso de um resultado, eu tenho um perfil mais técnico, pode ficar tranquilo que aprendendo os gatilhos, aprendendo escassez, aprendendo quando empregar cada um dos principais sentimentos humanos, em que momento, escolhendo se você vai para um discurso de ganância ou para um discurso de medo, você vai alcançar muito mais o coração das pessoas e a necessidade delas do que escrevendo dessa forma profunda. Cara, e se eu gostar? Ótimo, você tá no time mais raro de todos. O cara que sabe gatilho e o cara que sabe poesia. E você vai alcançar um nível de profundidade da sua audiência que poucos vão. Agora, a maioria das pessoas vão ganhar muito, muito dinheiro usando 10% disso. Acaba sendo uma escolha. Eu acho que é uma habilidade que as pessoas podem aprender, mas ela exige prática. Eu não sabia que sabia copy. Eu não sabia copy. Nunca tinha escrito um copy na minha vida.
Eu não era redator. Eu escrevo muito mal. Nunca fui um bom redator. Eu fui aprendendo. Nas primeiras, ruim, cara. Nossa. Eu acredito fielmente que uma das habilidades mais importantes que me fez ter os resultados que eu hoje posso dizer que tenho é a habilidade de escrita. Com absoluta certeza. Foi desenvolver ao longo dessa década, com erro e tentativa e acerto, mas como dominar o discurso e escolher bem as palavras. E foi justamente essa a maior conexão que eu tenho com o Ícaro, assim, que me chamou a atenção e que me faz admirá-lo tão grandemente, que é como ele consegue passear e transitar com discursos levando a pessoa que está lendo, né, o leitor, a emoção que ele quer que ela tenha e fazendo com que o leitor ache que ele que está dominando as coisas, entendeu? Então, assim, ele é um verdadeiro copywriter. E a coisa que mais me admira, assim, profissionalmente nele é realmente a capacidade de escrita, de comunicação que ele tem, né? Para mim, hoje, ele é uma referência em copywriter. Eu não diria a nível Brasil, não. Eu considero ele um dos melhores escritores que eu já conheci. Cara, o Ícaro é o tipo de pessoa que você para pra ouvir horas e horas e não cansa. E você fala, caraca, tem mais coisa pra aprender ainda com ele, cara. Ele construiu um império, assim, muito maior do que a maioria dos players desse mercado, a grande maioria. Eu diria que ele tá no top 3, sei lá, top 5 desse mercado, ele é dos maiores. Comecei a acompanhá-lo no Instagram, falei, vou dar um follow nesse cara aqui, deixa eu ver o que ele faz, o que ele produz. E aí eu vi um estilo de produção de conteúdo que eu até então, naquela época, não tinha visto, o que hoje é muito popular, a famosa caixinha de perguntas. E o Ícaro, ele não aparecia muito naquela época. Isso que eu tô falando é lá por, acho que 2019, quando acho que ele começou a crescer muito rápido. Eu percebia que ele não usava os métodos que a gente vê comumente no mercado. Ele não aparecia muito, o feed dele não era muito explorado, mas o filho da mãe todo santo dia tava lá abrindo caixinha e respondendo sei lá quantas trocentas mil perguntas e com aquelas letras desse tamanhico, mas com um jogo de cores, um jogo de palavras, um domínio sobre como é que o ser humano pensa, as emoções, sabe? O cara sabia o que tava fazendo. Olha, até hoje eu não conheço ninguém que produz conteúdo de caixinha de perguntas como o Ícaro produz. Eu acho que muitas pessoas tentam fazer igual, mas as pessoas não conseguem entender a essência do que ele faz ali. Eu acho que ele foi um visionário nesse modelo de produção de conteúdo. E ele teve uma explosão de crescimento gigantesca que todos os gurus de Instagram tiveram que beijar o anel e falar assim, não, realmente, existem exceções, tem como fazer de outras maneiras. Eu vejo mensagens que não só ele recebe, mas que eu recebo também, falando, olha, eu era uma pessoa que estava endividada, já tinha meus filhos. Esses dias até uma conhecida minha falou, olha, graças ao novo mercado, eu tô me mudando para uma casa 3 vezes maior. Ela tem vários filhos. Então você vê as famílias se transformando. Me comove muito quando envolve famílias, né? Porque a gente sabe a luta. E as pessoas mudando de vida, conquistando coisas. O marido, às vezes, que estava lá desanimado, muitas relatam, nossa, meu marido, depois que seguiu o Ícaro, mudou até de pensamento, de comportamento, não só financeiramente. Então isso pra mim vale muito. Sou também pai do Mateu, da Lavínia e da Tereza, marido da Ana. Eu conheci o Ícaro na internet. Na internet, na sala de bate-papo da UOL. Olha que chique, né? E aí nesse quer tecer, né? A gente queria tecer. Aí eu falei, vamos marcar um encontro. Fui eu. Ele tava meio devagar, aí eu falei, não, vamos marcar um encontro. Aí ele me enrolou um tempo, marcamos, na Avenida Paulista. E aí eu encontrei com ele na hora que eu ouvi lá, parado no metrô, que ele chegou antes de mim, eu falei, nossa, me apaixonei. Apaixonei, já tava apaixonada só pelo online, que ele já tinha um papo bom, né, uma boa copy. Olha só, ele me conquistou com a escrita dele. Sim, ele, além
dele ser muito inteligente, mais do que a maioria das pessoas que eu conhecia, eu achava o Ícaro como se fosse assim, uma alma velha, sabe? Uma pessoa que parece mais velha do que a idade. Ele tinha 19 anos e eu também tinha 19. E eu sempre gostei de homens mais velhos. E o Ícaro, ele tinha uma coisa, uma seriedade, ele tinha um gosto refinado para música, para filme, escrevia bem. Qualquer assunto que eu puxasse, ele entendia alguma coisa. Aí isso para mim foi o que conquistou. Eu sempre gostei mais assim do que a pessoa é, do que a aparência. Claro que eu achava ele bonito também, mas isso era secundário. E eu ficava assim, Ícaro, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E ele, não, calma, eu preciso conseguir um dinheiro, né? E aí eu fui morar na Itália para conseguir a cidadania italiana. E aí quando eu morei lá na Itália, eu fui esperta. Eu falei assim, Ícaro, a gente tem que casar rápido para você ter a cidadania italiana e poder morar aqui comigo, porque na época a gente queria morar na Itália, né? E aí eu falei, não, vamos apressar esse casamento. Aí sabe o que eu fiz? Eu apressei tanto homem que a gente se casou por procuração. Meu pai foi meu procurador no casamento. Então meu pai, como era meu procurador, sentou lá do lado dele. Você, como procurador, aceita ele como seu marido? Aceita. Eu falei, eu acho que só eu mesmo para inventar uma coisa dessas. Mas eu acho que foi o jeito desse homem casar, porque tava muito devagar. E aí, quando eu voltei pro Brasil, depois de uns meses, nós fizemos uma festinha simples. E aí nós nos casamos, eu tive que aprender a fazer tudo. E o Ícaro trabalhava 24 horas por dia. Então, assim, eu vivia a minha vida, eu ainda não tinha filho para cuidar. Então, eu ficava sozinha, às vezes. Ia para casa da minha mãe, arrumava um pouquinho a casa, ele estava lá trabalhando, eu chegava em casa à noite, ele estava trabalhando. E aí ele falou para mim, bem na época do casamento, olha, eu vou trabalhar com marketing digital. Eu falei, você tá louco? Você tá louco, Ícaro? Imagina, você tá super bem aqui na bolsa, né? E eu sou uma pessoa, eu não gosto de mudanças radicais, eu sou da estabilidade. E aí eu falei, não, Ícaro, marketing digital, mas de onde você tirou isso? Aí pronto, depois que ele cismou com marketing, aí que eu não vi mais o homem por um tempo, porque ele passava o dia inteiro estudando. Comprou todos os livros que tinham sobre o assunto e não se via nem a cara dele em casa. Era estudo, até ele achar que ele tinha o mínimo para oferecer. Eu vi que ele entrou no Instagram. E essa foi a mudança, assim, drástica. O Instagram, ele começou a ser marcado por várias pessoas e eu fui vendo que ele estava tendo muitos seguidores. E quanto mais seguidores, mais gente começava a comprar um novo mercado. E ele chegava, hoje a gente vendeu, sei lá, 100 assinaturas. Nossa, hoje a gente vendeu 200. E antigamente, assim, no total a gente tinha o quê? 100 alunos. Anos e anos para ter 100. E aí depois no Instagram a gente começou a ter isso por dia. E eu falava, nossa, não, eu não tô acreditando. Mas mesmo assim, eu acho que eu tava já tão ressabiada que eu pensava, olha, não vamos nos empolgar, né? Vamos continuar nesse estilo de vida que a gente já tá acostumado, que vier lucro. E o negócio só foi crescendo, exponencialmente. E aí eu falei, não, realmente, eu acho que a nossa vida vai mudar daqui pra frente. O Matteo teve um episódio de... Eu não lembro agora qual era o problema que ele tinha exatamente na traqueia, alguma coisa assim. O clima mudou muito rápido, ela fechou, e ele tem uns episódios asmáticos, e eu não dirigi, eu tive que correr com ele no braço, no meio da noite, em direção ao hospital. Enquanto eu corria, eu deixei a Ana, a minha esposa, com outro bebezinho, e eu só pensava, Deus, não, que ele não morra enquanto eu tô indo pro hospital, porque depois como é que eu volto, encaro a minha mulher e conto essa notícia. Enquanto eu corria, eu pensava, por que você não dirige? O que eu pude fazer, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o Matteo não tá respirando direito. E aí minha mãe morava perto de mim, até aqui pertinho do escritório. E aí ela encontrou o Ícaro correndo no meio da rua com o Matteo. Aí pegou os dois e levou pro hospital. Ai, graças a Deus ele chegou ainda respirando, mas com muita dificuldade. Teve que usar adrenalina para voltar ao normal. E aí eu pensei, meu Deus, é só Deus mesmo, né? Pra proteger, sabe? Porque numa dessas podia ter acontecido pior. Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que ninguém se sente tão confortável quanto eu quando o assunto é tornar as próprias fraquezas, os próprios erros,
algo público. É assim que eu cresço, é assim que eu aprendo, é assim que eu me desenvolvo. Eu gosto de pegar todos os meus erros, tudo que eu gostaria de fazer melhor, tudo que eu sou fraco, tudo que eu sou iníquo, tudo que eu sou pouco desenvolvido ainda emocionalmente, tecnicamente. Eu gosto de atirar tudo, deixar tudo na tela, jogar luz sobre aquilo e falar, olha, vocês estão vendo isso daqui? Eu vou melhorar. E a primeira coisa que eu fiz quando o perfil começou a crescer foi, caramba, agora existem 100, 150 mil pessoas que vão me ouvir falar que eu preciso resolver esse problema. Então o perfil começou a crescer, eu fui lá e pum! Pessoal, eu não sei dirigir, eu tenho vergonha, eu sinto vergonha disso, mas eu vou mudar. Pessoal, eu tenho problema com álcool, eu bebo muito, mas eu vou mudar. Então eu vi o Ícaro falando dos defeitos dele. Eu vi o Ícaro falando da história difícil, de onde ele veio, de como ele e a Ana passaram por tudo juntos. Eu vi ele dividindo coisas que eu não vejo as pessoas dividirem. Eu vi ele expondo fraquezas, que é o que justamente me ganhou. Porque é o que eu realmente acho que traz aquela coisa da realidade pro discurso, sabe? Pra cena. Então o Ícaro me ganhou na acidez e nos problemas da vida. Eu até brinco com as pessoas dizendo que quando você é moleque, você precisa encontrar o seu espaço às cotoveladas, né? Quando eu conheci o Ícaro, eu não gostava do Ícaro. Ele fazia algumas críticas desse mercado. E ele ainda era uma pessoa que trabalhava isoladamente, não conhecia as pessoas. Então eu acho que ele, naquela época que eu conheci ele criticava muita coisa, na minha opinião, sem ter o total conhecimento de como funcionava. Eu não gostava nem desgostava, assim. Eu ouvi falar do Ícaro lá em meados de 2016, 2017, como o cara que escrevia textos muito bem escritos, mas bem ácidos, bem críticos ao mercado digital. A gente percebeu que muitas das pessoas que mantinham esse espírito muito ácido e muito virulento e muito violento, muitas vezes, não estavam progredindo na vida, e estavam só refletindo, muitas vezes, alguma insegurança própria, algo que elas não conseguiam atingir pessoalmente, e elas acabam descarregando ali em textos que tinham muitas vezes também essa vontade de mudar por completo o mundo, né? Uma vontade revolucionária no fundo. A minha escrita, ela era uma escrita muito agressiva, muito ácida, que machucava muito. Eu gostava de ir lá no pontinho que machuca a pessoa, aproveitar aquele post de timing, aquele cachorro morto, ir lá e chutar. Era aquela copy que agredia para chamar a atenção. À medida que eu fui envelhecendo e ganhando experiência e me tornando o pai das crianças, eu fui percebendo que isso refletia insegurança. Então, por exemplo, eu fui muito crítico do Érico Rocha. E quando eu falava, porque o Érico, ele fez isso, ele faz aquilo, e como ele pode ser tão grande, como ele pode ter tanta gente acompanhando ele, como ele pode fazer números tão grandes. Eu ignorava todo o trabalho empresarial do cara, eu ignorava todas as qualidades do sujeito, eu ignorava o que ele havia feito e o que ele estava fazendo agora, abrindo o mercado diante dos olhos de todo mundo. Eu só queria estar lá. E como eu não conseguia estar lá, o que eu fazia? Escrevia para machucar. E o mais engraçado é que depois de alguns anos eu tive a oportunidade, inclusive, de cruzar com o Érico no evento, e eu fiz questão de chamá-lo. Eu percebi até no primeiro momento uma situação de, eu conheço esse cara, ele já fez alguns textos contra mim, o que é que ele tá me chamando? E a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu gostaria de te pedir desculpas publicamente pelo que eu escrevi, mas isso valeria menos do que, antes disso, pedir desculpas pessoalmente pra você. Porque eu acho que eu fui injusto, eu acho que eu fui menino, eu acho que... E aí nessa hora eu vi que ele até ficou meio... As pessoas não sabem lidar com pedidos de desculpas quando elas são sinceras e inesperadas, não é? A partir do momento quando eu fui me desculpando com todos aqueles que eu fui agredindo para chamar atenção, isso foi acalmando também esse diabinho interno. O escritor, ele se sente muito poderoso, porque se você vai pra academia e você é um bodybuilder, você precisa de 20 anos malhando todos os dias até que você possa levantar aquele peso. Um escritor de 19 anos, ele acha que ele pode escrever o que ele quiser sobre o que ele quiser, porque a caneta e o papel, eles vão aceitar tudo, né?
Então, à medida que eu também fui amadurecendo e o diabinho interno foi diminuindo, ele ainda existe, mas tá lá, sob controle. A minha escrita foi se tornando um pouco mais mansa, um pouco mais tranquila. Eu gosto de dizer que eu virei pai velho, né? Aquele pai que só dá carinho. Minha escrita hoje é mais pra dar carinho do que pra alfinetar ninguém. Então, sim, houve uma mudança muito drástica, principalmente de 2 anos pra cá, do que eu escrevia e de como eu escrevia pra como eu escrevo hoje. E ao longo do tempo, ele mesmo foi amadurecendo e foi trazendo isso de outra forma. E anos depois que eu tive a primeira impressão com ele, eu vi algum outro texto dele, eu não sei se foi um texto sobre paternidade ou o que foi, e aí eu li e eu achei super interessante, e eu falei, cara, esse cara escreve bem pra caramba, deixa eu ver o que mais que ele tem. E aí eu comecei a ver mais coisas, comecei a acompanhar o trabalho dele, gostei demais, a gente foi cada vez se aproximando, nos tornamos amigos, né? E a coisa que mais me admira, assim, profissionalmente nele é realmente a capacidade de escrita, de comunicação que ele tem, né? Pra mim, hoje, ele é uma referência em copywriter. Eu não diria a nível Brasil, não. Eu considero ele um dos melhores escritores que eu já conheci. E ele postava uns textos muito, muito loucos, assim, né? Sobre o mercado digital, no geral, sobre política. E eu falei, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferenciado. Sabe quando você se sente burro ao ler um texto de uma pessoa? Eu tava meio nesse sentido, assim, caraca, meu, tem muito pra evoluir, muito pra aprender. E... sabe, e aí você vê que ele tá... E olha que louco, ele não existia no novo mercado. Não existia nada disso. Eu falei, cara, esse cara é diferenciado. E o meu irmão, que era mais amigo do Ícaro, né? Falava, cara, esse Ícaro vai crescer. Esse cara vai explodir, porque esse cara, ele pensa um passo à frente, assim. 2 anos pra cá, ele começou a crescer muito na internet. E eu vi que os meus amigos não pararam de falar dele. E eu comecei a acompanhar o conteúdo dele e tal, pra ver por que né, a galera falava tanto. Pra mim, ele é o melhor cara, assim, que faz essa parada, entende essa construção narrativa, sabe criar desejo na cabeça das pessoas. Ele sabe mexer com a psique humana, assim, através das palavras. Pra mim, do nosso mercado, assim, ele é um dos melhores disparados. O Ícaro sempre foi, na minha visão, desde que eu conheci ele a primeira vez, em 2015 ou 2016, que eu vi um texto do Facebook, eu falei, cara, esse cara é um dos melhores comunicadores que eu já vi. Ele sempre foi um contador de história muito bom. E aí o cara que é um contador de história copywriter, ou um copywriter contador de história, que consegue juntar isso, é o profissional que gera resultado. Eu acho que eu comecei a seguir ele, e aí eu vi um dia ele postando que ele só seguia as 30 pessoas mais bonitas que ele achava. Aí eu entrei lá e ele tava me seguindo. Eu falei, nossa, eu sou uma dessas pessoas. Existe um senso de responsabilidade, existe um grande senso de oportunidade também. Nós vivemos numa geração que não lê e que não escreve. E quando eu falo que nós não lemos como geração, imediatamente alguém pode levantar a mão e falar, nós somos a geração que mais lê da história. Mas o quê? Subtítulo de TikTok? Pedacinhos de artigo da Wikipedia que você colocou ali no Ctrl+C, Ctrl+V para uma provinha que você quer passar? Nós não lemos nada que seja construtivo, profundo. E as histórias, elas são guardadas, conservadas e reproduzidas por quem lê e por quem escreve. Nós estamos na indústria do vídeo, agora tudo é vídeo, mas quem escreve os roteiros? O roteiro é escrito aqui, enquanto a gente está falando, mas quem seleciona quais são as partes boas, quem seleciona quais são as partes ruins? E os produtos? Quem escolhe os nomes? E durante muito tempo a gente achou que só as métricas e os números bastavam. E aí vem um cara como o Steve Jobs e ele mostra que storytelling é fundamental para vender uma coisa tão fria e tão técnica quanto um telefone celular. E todo mundo explode de novo para a importância da história. E hoje em dia, todas as marcas usam história. Então, esses profissionais são cada vez mais raros. Olhando a cena, eu torço para que cada vez... eu sei que é maldoso, mas eu torço para que cada vez mais gente seja amadora ali. Porque isso valoriza o trabalho de quem não é. Fora isso, eu acho que é extremamente inclusivo. Então, o cara que é amador hoje, amanhã ele já não é mais. Então, enfim, alguém tem que começar por algum lugar. Como empregadora, caramba, não existe concorrência, cara. Não existe, porque eu já passei por todas as etapas. Eu passei pela etapa de achar que o problema era o pagamento.
E aí eu já cheguei a pagar uns valores que eu me arrependo muito, achando que era isso que ia atrair uma pessoa de qualidade. E não é. Aí eu já procurei por indicação e dizer fulano fez lá, talvez faça bem aqui. Não é. Eu vou te falar que até hoje é um mistério para mim como conseguir uma pessoa que me entenda. Nós abrimos vagas para 15 postos de trabalho. É uma expansão da empresa mesmo, né? A gente vai dar um salto de tamanho. 4 vagas para copywriter. Nós tivemos 1.800 aplicações, arredondando o número aqui. Dessas 1.800, 400 era para copywriter. E aí a gente fez uma série de dinâmicas, né? Legais, assim, E aí eu fiquei puto. Eles tinham a noção de copywriting muito estreita. E copywriter não inventa persuasão do nada. Ele não inventa o entusiasmo do nada. E sabe o que um copy faz? Ele tem a habilidade de pensar. Uma pessoa que pensa, ela consegue fazer qualquer coisa que ela queira. Vender um produto, convencer uma pessoa, conseguir um emprego, argumentar, organizar uma palestra. Porque copy não é escrever um vídeo de vendas, um e-mail bonitinho. Posso usar copy para fazer uma palestra. Eu estou usando copy aqui agora, porque eu aprendi a pensar, conectar ideias. E essa habilidade, hoje em dia, ela é uma das mais valorizadas no mercado. Então, de todo esse tempo que eu estou no mercado até hoje a gente está com 120 pessoas no time da nossa empresa, né? A gente tem uma equipe bastante grande. E eu tô assim, sempre contratando copywriter. Porque não é fácil de encontrar bons profissionais. E não necessariamente é porque é difícil aprender as técnicas de copywriting, mas porque até hoje a gente não viu no mercado uma preparação robusta o bastante que tivesse força para formar o número de copywriters que a gente precisa no mercado. Eu definitivamente não acredito que escrever é talento, porque eu fui revisar meu primeiro texto que eu havia escrito na internet e eu percebi o quanto ele era péssimo. Não era nem tipo ruinzinho, ele era péssimo. Então o fato de não existir um lugar que tenha uma formação, que tenha o contexto do todo, faz com que as pessoas basicamente não consigam aprender copywriter. Então a maioria dos copywriters que a gente tem no mercado hoje são meio que copywriters de nascença. Sabe aquela pessoa que já nasceu com essa vibe? Ela já escrevia bem, ela já era uma pessoa que já tinha um tom mais persuasivo. Ele não se desenvolveu como copywriter através de um curso, porque até então nem existia esse curso. Perguntar se uma pessoa que deseja se tornar um copywriter precisa ser criativa é basicamente perguntar se um zagueiro precisa ser alto no futebol. Se ele for alto, ajuda, mas não necessariamente. Nós tivemos o Gattuso, o zagueiro italiano, que é um grande jogador e não necessariamente é um jogador muito alto. A criatividade sempre ajuda. Agora, eu vi muito mais pessoas extremamente criativas se tornarem uma negação na própria vida, porque se escoravam nessa suposta criatividade. Eu vi muito mais mães que criaram gerações de filhos fracassados, porque as mães diziam que eles eram muito inteligentes e só eram preguiçosos, do que eu vi pessoas esforçadas não darem certo porque não eram criativas. Se você não é nada criativo, mas você está compromissado em aprender copywriting, você consegue. E consegue pra caramba. Você consegue demais. Se você é só um cara criativo, preguiçoso bastante pra estudar tecnicamente o que é copywriting, nenhuma criatividade do mundo vai te salvar. A maior parte das empresas não tem um copywriter. Essa que é a grande questão. Esse que é o grande problema. O tráfego, ele depende dos copywriters, porque afinal de contas, a gente vai divulgar um anúncio e o anúncio tem que ter copy. Então a copy já começa desde a copy que vai chegar no anúncio que a gente vai divulgar. E aí normalmente esse anúncio vai levar a pessoa para uma página, para um produto. E se vai levar para uma página, para um produto, vai ter que vender alguma coisa. Vai ter que vender uma ideia, vai ter que vender um cadastre-se aqui para baixar um e-book, ou vai ter que vender o produto em si. E para vender você vai precisar dessa copy escrita ou a copy falada no vídeo, mas precisa sempre de um copy. E a maior parte das empresas não tem um copywriter, e aí a gente acaba fazendo um esforço gigantesco de tráfego, a gente acaba investindo muito pesado em tráfego pago, e aí por não ter um trabalho de copy bem feito, o nosso trabalho de tráfego acaba ficando defasado, prejudicado
por não ter esse casamento entre a copy e o tráfego, por esse profissional praticamente não existir no mercado. Para você gerar resultado, você precisa entender de comunicação, você precisa entender de uma landing page de alta conversão, né? Uma página de vendas, um funil, entender como funciona o processo, porque o tráfego ele só vai levar a tua mensagem até as pessoas. Agora, que mensagem é essa? Se a tua mensagem não for boa, você vai estar impulsionando algo ruim. Ou seja, o tráfego vai piorar ao invés de melhorar as suas campanhas. Olha que louco isso. É a parte que mais pode influenciar no digital. Porque assim, é como se fosse assim, a cópia é o coração, a narrativa é o coração e o tráfego é o pulmão. Não adianta você espalhar uma mensagem ruim, né? Se a mensagem não for boa, você pode colocar o melhor gestor de tráfego do mundo, pode colocar o Pedro para fazer, não vai adiantar nada. Eu tava ouvindo falar, acho que é empírico, se agora tivesse 60 copywriters aqui, eu contrataria. Uma das maiores dores do mercado hoje de produção, né, de conteúdo e venda de infoprodutos e coisas do tipo, é de fato encontrar bons copywriters e formar bons copywriters, porque de fato não é simples assim. Hoje nós temos 1.500 pessoas e a gente conseguiu ao longo do tempo ter um time de 15 copywriters, né? Então gostaria de ter muito mais, mas é realmente uma mão de obra difícil de encontrar. Você tem que trabalhar muito para formar aí. A gente precisa de bons formadores de copywriter. Se existe uma frase que me representa, essa frase é: me dê 10 anos. Esse pensamento resume numa frase pequena, mas extremamente poderosa, extremamente didática, tudo aquilo que eu acredito. As pessoas estão constantemente superestimando aquilo que elas podem fazer no curto prazo e subestimando o que elas podem fazer no longo prazo. Todos os dias eu falo com centenas de milhares de pessoas que desejam melhorar a vida, elas desejam melhores trabalhos, melhores oportunidades, desejam dar uma vida melhor à sua família, e com todas elas eu reforço esse mesmo conceito. Você precisa de tempo. Você precisa trabalhar duro, mas nós precisamos da ação do tempo. Isso traz outro bordão que eu utilizo e que ficou bem conhecido também aqui na minha conta do Instagram. Não existe hack. Agora, dizer que não existe hack é completamente diferente de dizer que não existe método. O método existe, bem alinhado, bem construído e que é capaz de ser aprendido, aplicado e replicado. E eu estou aqui hoje para apresentar esse método para você. E é aqui que eu sou 110% sincero com você. Para você ser copywriter, você não precisa ser genial, você não precisa ser criativo, você não precisa ser um tremendo escritor, você precisa ser humilde. Você precisa ter a consciência de que outras pessoas lá atrás já trilharam e já construíram esse caminho para você. Que elas te entregam hoje um caminho de pedras, no meio de um oceano de tantas dúvidas. E eu sou uma dessas pessoas. Depois de fazer mais de 50 milhões em vendas, não para os meus clientes, mas para mim, eu posso te garantir uma coisa: eu posso te ajudar a chegar aonde você quer chegar. E é com toda humildade, com toda tranquilidade do mundo que eu posso dizer para você que escrever enriquece. Eu posso dizer isso porque foi escrevendo que eu enriqueci. Foi assim que eu construí a minha casa, que eu conquistei as minhas coisas, que eu sustento a minha família, que eu dou aos meus filhos, à minha esposa, uma melhor condição de vida. E embora eu utilize frases como me dê 10 anos para te mostrar que o longo prazo importa, o que eu estou aqui para dizer para você é que para começar como copywriter, você não precisa de 10 anos. Pode ser que sim, para chegar ao topo do mercado, para se consagrar depois de grandes campanhas, grandes lançamentos, grandes vendas, é preciso sim tempo. Agora, você não precisa de muito tempo para começar a colocar em prática essas habilidades. Na nossa próxima aula do desafio, que vai acontecer amanhã, na terça-feira, às 8 horas da noite e 8 minutos, nós vamos começar agora a trilharmos juntos esse caminho que eu defendo, que é um grande mapa. Eu quero entregar nas suas mãos essa que é a habilidade que eu considero que é a mais valiosa do mercado digital. Com toda a sinceridade eu pretendo apresentar para você e eu te espero amanhã, porque amanhã começa a jornada mais importante da sua vida.
será o melhor desafio de todos.